Olá, belas e belos, boa noite, tudo bem por aí? Hoje é a 10ª e última live saudável, então muito bem-vindos. Olá, Andreia, bem-vinda à 10ª e última live saudável. Olá, Ana, bem-vinda. Estamos a iniciar a 10ª e última live saudável. Então, muito bem-vindos a estas lives saudáveis, o sítio certo para estares se queres ser contagiado com mais saúde, beleza e equilíbrio natural. O meu nome é Rita Belo Alves, eu sou farmacêutica, especialista em saúde holística e anti-inflamatória e tenho estado aqui desde o início de fevereiro. Já lá vai tanto tempo, ainda estava frio e hoje está um calorão tão bom. Desta primavera tão linda, e então de facto já foi aqui uma boa jornada, não é? De lives saudáveis, desde o início de fevereiro. Então, obrigada por estarem desse lado também a acompanhar e espero essencialmente que estas lives saudáveis tenham contribuído aqui com muita inspiração para a tua jornada saudável também. Essencialmente para que tu depois também consigas pôr em prática aquilo que tens aprendido aqui, porque de facto de nada vale ficar só com a informação se ela não for colocada em prática. Então espero que tenha ajudado e trazido aqui muita inspiração até agora. E hoje é a última live saudável, mas não fiquem tristes porque vamos começar aqui um conjunto, uma série de 3 masterclasses. Então no domingo vai ser já a primeira masterclass Desinflama, ok? Então se ainda não estás inscrito ou inscrita, vai ao link da bio, ok? Que está lá, Masterclasses Desinflama, vão ser masterclasses gratuitas, online, um conjunto de 3 masterclasses, onde vai ter muita informação prática, mãos na massa, e onde tu vais criar o teu plano natural para desinflamar, ok? É mesmo mãos na massa, é mesmo para saíres do final do workshop, das masterclasses, é quase como se fosse um workshop, não é? Então tu vais sair do final das masterclasses com um esboço no teu papel do teu plano natural para desinflamar, ok? Então, se ainda não estás inscrito, é só ires ao link da bio. Se estás a ver a gravação neste momento, então é só e não encontrares o link na bio, não é? Se for o caso, às vezes eu sei que há alguma dificuldade em encontrar o link da bio. Se for o caso, comenta desinflama, ok? Que eu depois envio-te por mensagem privada. Então, vamos lá começar esta 10ª e última live saudável. Bem-vinda, Teresa, bem-vinda Ana Cristina, Ana Patrícia, César, Isabel. Uau, tão bom, grata por estarem aqui. Então eu hoje, olá Susana, bem-vinda também. Hoje eu vou dar aqui 4 dicas para desinflamares com sucesso, ok? E ouçam-me bem, porque estas são dicas mesmo, são as maiores dicas que eu posso alguma vez dar sobre este assunto. Então são mesmo dicas poderosas, grandes dicas para teres sucesso ao desinflamar, ok? Então, a primeira grande dica para desinflamares com sucesso é teres um método, seguires um passo a passo, ok? Porque tu já percebeste com certeza, quem é que está aí desse lado, que já percebeu que não funciona ir buscar uma informação daqui, uma informação dacolá, experimentar o que aquele diz, experimentar o que o outro diz, não é? Não há transformação, não há grande diferença. Às vezes há ali qualquer coisita meio tremida, mas não se vê assim grande diferença. Quem é que já percebeu isto, não é? E depois vê uma informação num lado e depois vê outro que diz exatamente o oposto e depois uma pessoa fica meio baralhada, meio confusa. A quem é que isto já aconteceu? Não é? Então, de facto, não funciona, já deves ter percebido que não funciona ir buscar uma informação daqui e ir buscar uma informação daquela. E funciona sim ter um método, seguir um passo a passo.
seguir um processo de transformação, ok? E não de formação, mas sim de transformação, que tenha um início e que tenha um fim, que te diga, tu vais começar neste ponto, vais acabar neste ponto e vais ter este passo a passo para chegar até lá, ok? E um processo, um método que já esteja validado, que já esteja comprovado por quem já o aplicou, por quem já o aplicou com sucesso. A Ana Cristina põe o dedinho no ar. Exatamente, não é? Pois, eu parece que leio aqui os vossos pensamentos, os vossos desafios. Porquê? Porque eu própria também passei por eles, ok? Então, é isto, é o que é que funciona para ter sucesso? Um método. O César diz, já me aconteceu ouvir coisas diferentes em diferentes sítios. Exatamente, é um diz uma coisa, outro diz outra e tu ficas naquela. Então, para que lado é que eu me vir, não é? Que informação é que está certa? É muito isso. Obrigada pelas vossas partilhas. Isso acontece muito, não é? Então, de facto, um método é aquilo que nos vai guiar, que tens este ponto inicial, este ponto final, tens este passo a passo e tu tens garantias do sítio onde vais terminar. Ou seja, também existem vários métodos, eu sei, depois também cada pessoa tem, se calhar, um método diferente, mas um método que te diga só que no final tu vais sair dali muito mais saudável, o que é que isso significa? Um método que te diga, tu vais sair daqui com a tua pele melhor, tu vais sair daqui com menos peso, emagrecendo. Se calhar tu até queres isso. E se calhar até pode ser interessante para ti, não é? Mas isso não é uma promessa concreta. Então, o que é uma promessa concreta? Ok? Não é como é que tu te vais sentir. Uma promessa concreta é o que é que tu vais levar dali, não é? Então, um método que te dê garantias. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do programa Desinflama, que eu vou revelar-te tudo sobre esse programa nas masterclasses Desinflama, ok? Mas aqui só para teres uma noção do que é que de facto é um método que te dá garantias e que te dá uma promessa concreta. Por exemplo, então no programa Desinflama, eu dou-te a minha promessa de que tu vais chegar ao final do programa com uma alimentação e um estilo de vida anti-inflamatórios implementados na tua vida e com um plano de rotinas na tua mão para as tuas necessidades únicas, ok? Então esta é a promessa que eu te dou ao entrares no programa Desinflama. E aquilo que tu precisas para desinflamar, ou seja, aquilo que tu precisas para alcançares essa perda de peso que tu queres, essa melhoria da tua pele, sentir-te mais saudável, com mais energia, etc. É precisamente este veículo, digamos assim, não é? É precisamente esta chave. Então, enquanto tu não implementares esta alimentação e este estilo de vida anti-inflamatórios na tua vida, tu nunca vais conseguir alcançar essa sensação de estares mais saudável, com mais energia, mais confiante, mais leve, com menos peso, com uma pele melhor, um intestino mais regulado, etc. Então eu consigo dar-te a promessa de que tu vais ter essa alimentação e esse estilo de vida anti-inflamatório para então que com isso tu alcances todos os objetivos que tu pretendes a curto ou a longo prazo, não é? Porque quando desinflamamos, e eu já partilhei isto noutras lives, parece que a acontecer magia, começamos a melhorar de coisas que nós nem sabíamos que estávamos relacionados com a inflamação. Então eu partilhei, por exemplo, comigo, que começou a melhorar a minha pele, que eu tive acne derivada a uma doença que não tem cura, que é a síndrome dos ovários poliquísticos, e dá problemas hormonais, metabólicos e eventualmente no futuro poderia desenvolver para diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, etc. Então o que é que acontece? Desta forma, com este método, eu consegui equilibrar esta doença que não tem cura, então eu vivo com ela como se ela não existisse, e começou a melhorar não só a minha pele, mas também o meu cabelo, as minhas unhas, o inchaço da minha barriga, perdi peso, então coisas que eu nem associava à inflamação começaram a melhorar. Então eu não te vou prometer que tu vais perder 5, 10 ou 20 quilos, eu não te vou prometer que tu vais melhorar a tua pele, mas eu vou-te prometer sim que tu vais ter
na tua mão aquilo que tu precisas para acontecer isso tudo, que é teres o teu estilo de vida anti-inflamatório e a tua alimentação anti-inflamatória implementados, ok? Então isto é o que tu precisas num método, é que tenha este início, este fim, este passo a passo e esta promessa garantida que tu vais levar dali daquele método, ok? E que esteja validado e comprovado, como é óbvio, por alguém que já o tenha aplicado com sucesso, ok? E no caso específico de desinflamar, há 4 pilares muito importantes, ok? Então, precisamos de perceber a nível da alimentação, ok? Precisamos de focar-nos na alimentação anti-inflamatória, ok? Precisamos de focar-nos no autocuidado, há práticas, rotinas, hábitos de cuidar de nós, ok? De cuidar de nós, porque o autocuidado é a forma que nós temos de estar bem para os outros também. Então é a cuidar de nós que nós depois conseguimos também estar bem para os outros e cuidar dos outros, ok? Faz sentido? Faz sentido? Então, a alimentação anti-inflamatória, o autocuidado é outro pilar. Outro pilar também é evitar reduzir a exposição às toxinas ambientais, ok? Que existem não só no fumo de escape, que é aquilo que a maior parte das pessoas associa, que é toxinas ambientais, se calhar ela está a referir só ao fumo do escape. Não, eu não estou a referir-me só à poluição ambiental, eu estou a referir-me também a ingredientes potencialmente tóxicos que existem nos nossos detergentes, com que limpamos a louça e depois vamos comer nesses pratos que foram limpos com esse detergente, não é? O detergente com que lavamos a roupa e fica na roupa e está em contacto com a nossa pele e a nossa pele também absorve essas toxinas, não é? Com os cosméticos, alguns cosméticos têm também ingredientes potencialmente tóxicos e até disruptores endócrinos, que são o quê? Que são moléculas que alteram o nosso sistema hormonal. Então, e aliás, há muitos problemas de tiroide hoje em dia. Há aqui alguém que esteja desse lado que tenha problemas de tiroide, porque há muitos problemas de tiroide hoje em dia, de facto, estão relacionados com uma exposição muito grande a disruptores endócrinos no nosso dia-a-dia. E não só, portanto, através da alimentação também. Nós, ao termos uma alimentação anti-inflamatória, automaticamente estamos a cuidar de nós, é autocuidado, e é também, estamos a reduzir a exposição a estas toxinas ambientais, porque muitas destas toxinas são também aditivos alimentares, não é? Que depois têm impacto na nossa flora intestinal, no nosso intestino, inflamam o nosso intestino, intoxicam o nosso fígado, intoxicam as vias de detoxificação e fica tudo sobrecarregado, o intestino fica inflamado, então não conseguimos, o nosso organismo não consegue funcionar normalmente, ok? Então é preciso também este terceiro pilar de reduzir a exposição às toxinas ambientais. E depois, por último, o quarto pilar, muito importante, desde que este método tem que ter, é o detox 7D, ok? Porque fazer um detox em que só nos focamos na dimensão física do nosso corpo é muito simplista. É simplesmente focar-nos um sétimo daquilo que a gente precisa de direcionar aqui a nossa jornada, o nosso processo. Nós temos que nos lembrar que nós não somos só um ser físico, nós não somos só uma dimensão física, um corpo, não é? Nós temos também a nossa dimensão emocional e as nossas emoções mexem muito, por exemplo, com a forma como a gente lida com a alimentação. Quem é que daqui sente muito fome emocional, por exemplo? Isso a mim acontecia-me imenso. Quem é que sente compulsão alimentar, por exemplo? Isto está muito relacionado com as emoções e às vezes também com a dimensão mental, que é o encontrar o conforto não só para as emoções, mas também para aquilo que a gente pensa de nós. Pensamos que não somos suficientes, pensamos que nunca somos capazes, etc. E então esta dimensão psicológica ou mental também vai afetar a nossa saúde. Quem é que daqui já percebeu que se não está psicologicamente bem, então não se sente saudável?
não é? Não faz sentido não contemplarmos a dimensão emocional e não contemplarmos a dimensão psicológica, ok? Mas também há outras, não é? Estas são as 3 dimensões, se calhar, que nós temos mais awareness, mais consciência, mas há também a dimensão espiritual, a dimensão energética, a dimensão social e ambiental, e todas elas têm impacto na nossa saúde. Ok? Então, quando nós fazemos aqui um detox e temos esta abordagem com estes 4 pilares, nós temos que contemplar estas 7 dimensões, ok? Então, é muito importante que, se queres desinflamar com sucesso, escolhas um método que assente nestes 4 pilares. E depois de teres o método certo, é só confiar no processo, ok? Porque se alguém já aplicou, já funcionou, já teve sucesso a desinflamar, então tu também vais ter, ok? Com todos estes critérios, tu também vais ter. Agora, quem é que quer que eu passe já para a segunda dica para desinflamar com sucesso? Vamos continuar? Bora lá então. A segunda dica para desinflamar com sucesso é ter apoio. É ter apoio. E tu podes pensar, mas isso é uma dica tão simples. Não, é uma dica super poderosa, ok? Porque eu vou-te ser muito sincera neste momento, eu não vou estar aqui com paninhos quentes. Eu disse que te ia trazer dicas poderosas. Então, não é o momento até porque é a última live, então é a mais poderosa de sempre. É mesmo para perceberes de facto que há estas 4 dicas e esta em específico ajuda. É muito, muito importante, ok? Ninguém passa por esta jornada sem ajuda, Nem eu. Eu própria, que já vinha com 10 anos de trabalho em farmácia, fora os outros 6 a estudar, eu própria não consegui desinflamar sozinha, ok? Então eu também precisei de ajuda profissional. E depois daí, e de perceber então o que é que funcionou, o que é que não funcionou, de estudar, de tirar certificação em nutrição integrativa, depois de uma série de coisas, não é? De experimentar outros detox, de experimentar uma série de coisas, eu percebi de facto o que é que funcionava e o que é que não funcionava. E então, a partir do momento em que implementei depois aquilo que realmente funcionava, as coisas começaram a acelerar, não é? Mas até lá eu precisei também de ajuda. Então, se eu precisei de ajuda, não é? Já com 16 anos para trás de conhecimento, experiência e formação na área da saúde, não é? Então, obviamente que tudo bem que eu não sou o supra-sumo e que eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade, mas eu posso dizer quase com 100% de garantias que ninguém consegue desinflamar sem ajuda, ok? Honestamente, eu diria mesmo que é impossível desinflamar sem ajuda. É uma jornada. Os desafios que tu sentes agora, neste momento, eles vão estar sempre presentes aí. Então, se tu neste momento sentes que não és capaz de ter tempo para gerir a tua rotina, o teu dia-a-dia, de forma a teres a teres refeições saudáveis, se tu não sabes como aplicar uma alimentação anti-inflamatória, se tu tens alguma dúvida, digam-me aí no chat quais é que são assim os vossos maiores desafios, ok? Porque seja o tempo, seja a confiança, seja o achares que não és capaz, esses desafios vão estar sempre aí. Eles não vão passar assim do nada, não é? Não é por tu hoje ires dormir e amanhã acordares no dia seguinte que de repente esses desafios desapareceram, ok? Então, quanto mais tempo a gente deixa passar, pior, porque a inflamação depois vai agravando, não é?
Então, com o tempo que tu tentas a tentar, com o tempo que tu levas, que tu perdes a tentar encontrar a solução sozinho, aquilo que vai acontecer é que a inflamação vai piorar. E os sintomas que tu já tens agora são o caminho para consequências mais graves para a tua saúde. E o tempo não para, ok? Então, se tu já sentes estes desafios, isto és tu agora, isto és tu daqui... ok, vamos imaginar esta situação. Isto és tu neste momento com os teus desafios e os teus sintomas. Barriga inchada, peso, excesso de peso... Os teus sintomas, pronto, seja aqueles que forem, pele, etc. Ok? Isto és tu, daqui a 1 ano, ou 2, ou 5, ou 10, com uma colite, uma doença inflamatória intestinal, um Alzheimer, um cancro. Percebes que se passares 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, sozinho, à procura da solução, e não desinflamares o teu corpo ao longo desse tempo, a inflamação não para e tu vais chegar a este ponto que tu não queres. E não é só o nome da doença, é toda a carga que essa doença traz. Não só financeira, não é? Com despesas em consultas médicas, em exames, etc. Mas emocionalmente, para a tua família, para ti. Não te lembrares dos teus filhos se tiveres Alzheimer, não é? Teres que rapar o cabelo se tiveres uma doença cancerígena, teres que fazer hemodiálise se tiveres uma doença renal. Então, qual é que é o impacto que isso vai ter na tua vida daqui a uns anos? Se não desinflamares agora, com apoio, ok? Então, o importante, de facto, é não perderes tempo à procura da solução sozinho. Se tu estás com sintomas de inflamação, então é com o apoio, ok? E o apoio tem outra coisa muito importante, é porque tu vais tender a desistir sozinho. Se estiveres sozinho, tu vais tender a desistir, ou seja, tu até experimentas uma coisa daqui, outra dacolá, mas depois não funciona, demora muito tempo, não vês resultados, etc. E começas a desistir. Por exemplo, a Isabel diz: tenho 3 filhos pequenos e não sei como preparar refeições mais saudáveis que englobem todos. Estou também a dar de mamar e não sei se posso cortar em alguns alimentos. Pronto, estás a ver? Obrigada, Isabel, pela tua partilha. Então, estando sozinha, tu continuas com estas dúvidas. Agora imagina o que é tu teres uma profissional ao teu lado, eu ou outra, por exemplo, com quem tu possas partilhar isso. Alguém que depois te possa dizer: ok, sim, podes cortar neste e neste, mas olha, neste e neste não, estes tens que continuar a ingerir. Ok, tens 3 filhos pequenos e queres preparar refeições saudáveis para toda a gente, então tens aqui um e-book de receitas, tens aqui dicas para a família toda, tens aqui o que é que podem comer quando forem comer fora. Não é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais agradável, muito mais leve, muito mais prazeroso? Então não é? E não é só ter alguém ali ao nosso lado a nível profissional também, mas um grupo. Eu também acho muito importante ter depois um grupo de pessoas que estejam a passar pela mesma jornada que tu. Então imagina, Isabel, que tu entras num grupo que, por exemplo, no grupo do Programa Desinflama, não é? Que eu já vou revelar mais sobre o Programa Desinflama nas Masterclasses Desinflama. Mas imagina que entras neste programa, que é o tal método passo a passo e onde tens não só o meu apoio, mas um grupo de pessoas que estão a passar pela mesma jornada que tu, que estão a desinflamar o seu corpo. E imagina que há lá mais 2 ou 3 mães, tal como tu, que têm os mesmos desafios, e todas partilharem entre si: olha, eu dou isto ao meu filho e ele gosta muito, experimenta. Olha, eu em vez de lhe dar este snack, dou-lhe aquele. E então, não se cresce imenso? Não é muito mais valioso este apoio? E a vida é isto, a vida é estarmos cá uns para os outros. Então, de facto, eu acho isto muito, muito importante, este pilar, esta chave, esta dica super, super poderosa do apoio. Ok, Isabel? Fez sentido para ti? Ressoou contigo? Aqui esta resposta? Ok, então, lembrando que precisam da pessoa certa
ao vosso lado, que vos possa guiar através dessa jornada. Alguém que já tenha passado pelo processo, alguém que tenha desinflamado com sucesso, como é o meu caso, não é? E um grupo de pessoas também que vos possa depois dar a mão, não é? Que esteja a passar também por esta jornada. Num grupo, ninguém fica para trás, o que é muito giro, que toda a gente dá apoio uns aos outros, ok? E agora, há mais assim alguma questão em relação a esta segunda dica-chave? Isabel diz, fez sim, é de facto mais fácil com apoio para não desistir com facilidade e não ficar perdida no que posso e não fazer. Obrigada, Isabel, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, a terceira e grande dica para desinflamares com sucesso é que isto seja uma prioridade na tua vida, ok? E é mais uma coisa que é tão simples, mas que é tão poderosa. Porque quando nós tomamos uma decisão de isto é prioridade na minha vida, então vejam bem o poder que a gente está a pôr naquela direção. Estamos a dar prioridade àquilo. Então nós vamos mover montanhas para aquilo acontecer, porque aquilo é a nossa prioridade. E quando eu digo prioridade, isto significa que nós estamos a pôr 3 dos nossos maiores recursos como seres humanos, não é? Que é o nosso tempo, é a nossa energia e é o nosso investimento, o nosso dinheiro, não é? Porque o dinheiro, no fundo, é uma moeda de troca, é uma energia de troca. É essencialmente um valor de troca. Então tu compras uma camisola, tu compras uma viagem, tu compras um programa e tu estás a dar o teu dinheiro em troca de uma camisola ou de uma viagem, de uma experiência, não é? Ou de passares por aquela jornada de transformação dentro daquele programa e teres alguém lá ao teu lado e um método para te apoiar, ok? Então, no fundo, tomar uma prioridade, decidir que isto é prioridade na nossa vida, é fazer com que os nossos recursos de tempo, energia e financeiros estejam alinhados com isto, não é? Por exemplo, o César partilhava comigo no outro dia que ele, para fazer uma transformação na vida dele, ele deixou de fumar. Então o dinheiro que ele colocava no tabaco, certo, César? Estás aí? Não me deixas mentir. O dinheiro que era aplicado no tabaco deixou de ir para o tabaco e passou a ser para a grande transformação da vida dele, ok? Então nós arranjamos, estou sim, verdade? Então tu arranjaste forma de estabelecer prioridades na tua vida, verdade? Obrigada. Então, de facto, ele estabeleceu prioridades na vida dele para fazer a transformação na vida dele. E então nós, se ele conseguiu, se eu consegui, tu também consegues, ok? É uma questão de estabeleceres esta prioridade e levares para lá então os teus recursos de tempo, energia e dinheiro. E agora eu tenho uma pergunta para ti, que é: quanto é que é uma prioridade para ti teres esta transformação neste momento da tua vida? De 0 a 10. Escreve aí no chat, de 0 a 10, quanto é que é uma prioridade para ti desinflamares, desinchares, perderes peso, melhorares as tuas dores, melhorares a tua pele, sentires-te mais leve, mais confiante, ganhares energia, clareza mental, melhorares o teu intestino, todos esses sintomas que te incomodam ao longo do dia, melhorares a tua alimentação, saberes fazer refeições saudáveis para a família toda. Qual é que é? Quanto é que é para ti uma prioridade? 0 a 10. A Edith diz 10. Mais. Escrevam aí no chat, de 0 a 10, quanto é que é uma prioridade? A Isabel diz 10, a Ana 10. O César 10, boa.
Ok, e agora uma segunda pergunta. De 0 euros a 10 mil euros, quanto é que é uma prioridade para ti neste momento da tua vida fazeres esta transformação? Desinflamares, desinchares, perderes peso, melhorares a tua pele, melhorares o teu intestino e por aí fora. De 0 euros a 10 mil euros. Vamos pôr agora as coisas numa escala diferente. Escreve aí no chat. A Helena diz 10 também. E agora em euros, de 0 euros a 10 mil euros. Isto agora vamos fazer contas. Vamos fazer contas e ver então quanto é que é uma prioridade. Difícil, diz a Edith. Vá, ainda não é para pagar, ok? Por isso escrevam, ok? Não, mas façam esta reflexão, não é? Eu trouxe esta pergunta mesmo para haver esta reflexão, não é? Porque de facto, quando eu digo temos que investir o nosso tempo, quando é uma prioridade, não é? O nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro, e depois colocamos as coisas numa escala de 0 a 10. E depois colocamos as coisas numa escala de 0 euros a 10 mil euros, é uma perspectiva assim um bocadinho diferente, não é? O César diz, é imensurável. O que é que tu queres dizer com isso, César? Partilha aí. Mais alguém quer partilhar? Ainda não vi ninguém a acusar-se com um simplesinho dos euros. Está tudo com medo. Ok, isto é só uma reflexão, está bem? Para perceberem de facto o quão prioritário de facto vocês teriam esta perspectiva, não é? Esta prioridade na vossa vida. Não tem valor esta transformação, diz o César. É verdade, não tem valor esta transformação, não é? Obrigada, César, pela tua partilha, porque de facto nós melhoramos em tanta coisa que não tem valor, não é? Inclusive o tempo que nós ganhamos de vida, a qualidade que nós ganhamos de vida, o tempo que passamos mais com os filhos, a família, movimentar-nos com mais leveza, pensar com mais clareza, ter mais produtividade no trabalho, estar melhor nas nossas relações com os nossos companheiros, com os nossos colegas, ter mais paciência para os nossos filhos. Portanto, tudo isso não tem valor, de facto. É verdade. Grata, César, por esta tua reflexão. Mas eu posso dizer-vos, desde já, que a verdade é que se vocês têm sintomas de inflamação e não investirem em desinflamar agora, dentro de 10 anos, é exatamente esses 10 mil euros que vocês vão gastar só em medicação. E isto são estatísticas do Infarmed, ok? Que é a entidade nacional que regula os medicamentos. Ok? E isto é isto no e-book, quem recebe o e-book do resumo, eu vou-vos enviar por lá o relatório do Infarmed que diz exatamente isto. Então, se vocês não investem em desinflamar agora, ok? Prioridade, que é esta grande chave, esta grande dica-chave que estamos a falar aqui, se vocês não desinflamam agora, dentro de 10 anos, 10 mil euros é aquilo que vocês terão gasto em medicação apenas, ok? E isto é no mínimo, porque depois vêm as consultas médicas, vêm os exames, vêm as análises clínicas, vêm os seguros, vêm por aí fora os exames, as cirurgias, eventualmente, não é? Então, é como o César estava a dizer, não tem preço. Quando desinflamas agora, tu podes evitar tudo isso, evitar todas essas despesas. Então, de facto, não tem preço, pronto. Podes evitar todas essas despesas e não só, podes também manter mais saúde, mais qualidade de vida, estar mais tempo com quem tu amas, não é? Que isso acaba por ser a coisa mais importante da nossa vida na realidade, não é? Então, de facto, nós quando definimos prioridades importantes para nós na nossa vida, nós arranjamos forma delas acontecerem. E esta é só uma perspectiva que eu te quis trazer aqui nesta grande chave que é a prioridade. É o tornares isto uma prioridade para ti, na tua vida e
investir os teus recursos com prioridade e gerindo, não é? Se não dá para tudo, então o que é que não é prioritário? Se isto é, ok? Então, gerir aqui os recursos, energia, tempo e dinheiro, como é óbvio, e lembra-te que na realidade não é um custo, é um investimento em ti, investimento na tua saúde, no teu bem-estar e no teu tempo de vida, na tua qualidade de vida, contigo mesmo, com os outros, com a tua família, etc. Então, vamos agora para a quarta e última grande dica-chave para desinflamares com sucesso, ok? E esta última e grande dica-chave para desinflamares com sucesso é o compromisso. É o compromisso. O que é que eu quero dizer com isto do compromisso? Então, eu tenho a certeza que todos vocês que estão aqui, Rita, Marta, Luís, César, Lénia, Sandra, Helena, então todos vocês que aqui estão querem muito desinflamar, certo? Quem quer muito desinflamar? Sentir-se mais leve, mais saudável, desinchar a barriga, sentir-se mais belo, mais confiante, etc. Ok? Mãozinha no ar, ou então mandem uns corações. Quem é que quer muito isto? Eu acredito que todos vocês querem, não é? Porque senão não estavam aqui a ouvir-me a falar sobre isto. Então, se estás aqui, é porque de certeza que queres desinflamar com sucesso, ok? Mas a minha pergunta para ti agora é: estás verdadeiramente comprometido ou comprometida com isso? César, põe a mãozinha no ar. Então, estás verdadeiramente comprometido ou comprometida com isso? Ok? E o que é isto do compromisso? Então, vamos imaginar um casamento. Então, nós estamos a namorar, ainda não há um compromisso muito sério, não é? Mas depois, o que é que acontece? Investimos tempo à procura de um anel. E a nossa energia a escolher qual é que é o melhor, qual é que ela vai gostar mais, etc. Então, depois compramos o anel. Gastamos dinheiro, não é? Investimos. E há um compromisso. Caramba, agora é para ser. Bora. Colocamos o anel, temos o noivado. Luís diz que sim, a Isabel também. Espero que sim, não. Claro que sim, Isabel. Já mudar aqui o mindset, ok? Então, quando é que passamos de facto ao grande compromisso? Aqui já houve algum compromisso, não é? No noivado. Mas o grande compromisso é de facto no casamento, não é? E quando é que as coisas começam a tornar-se reais? Quem é que daqui já está casado? Quando é que as coisas começam a tornar-se reais mesmo? É a partir do momento em que quê? Não é só quando recebemos o anel de noivado, não é? Porque aí ainda pode acontecer muita coisa. É quando já pagamos o espaço, quando já sabemos, já temos a igreja ou o espaço, não é? Do evento. Já demos o sinal. A Isabel diz desde o primeiro dia. Ok, somos pessoas muito comprometidas. Boa, Isabel, isso é bom sinal. Mas as coisas começam de facto a tornar-se mais reais a partir do momento em que começamos de facto a investir o nosso tempo, a nossa energia e o nosso dinheiro naquilo, não é? Então começamos, tal como numa casa, não é? Começamos mas agora vamos nos focar aqui no exemplo do casamento para não dispersar. Então começamos à procura do espaço onde vai ser o evento, vamos começar então a dar o sinal para reservar, o catering, a florista, etc. Então tudo isso exige, não é? O nosso tempo. Tudo bem que há agências que fazem, mas a gente tem que estar sempre envolvidos. Portanto, na realidade, e há sempre, nem que seja de facto, a parte financeira, que nós temos que estar sempre presentes, não é? Então, tem que haver sempre de facto aqui o
o nosso compromisso a partir destes recursos também, tal como eu falei, a nível de prioridade, aqui são os mesmos recursos que nos vão levar ao compromisso. Então eu, quando estou comprometida em desinflamar, eu vou dedicar o meu tempo a isso. Então se há outras coisas que se calhar não me fazem tão bem, eu vou deixar de parte para me comprometer, não é? Porque o dia tem 24 horas e obviamente que se não consigo encaixar mais nada no meu dia-a-dia e eu estou comprometida com isto, então há certas coisas que se calhar já não me adicionam nada à minha felicidade, ao meu bem-estar e que eu posso substituir aquela horinha, por exemplo, para colocar então algo que me coloque mais próximo do meu objetivo de desinflamar, de melhorar a minha pele, o meu intestino, o meu peso, etc, não é? De me sentir mais saudável, mais leve. Então, se eu estou comprometida, eu vou fazer isto acontecer com o meu tempo lá dedicado a isso, com a minha energia dedicada a isso e, claro, com o meu investimento dedicado a isso, ok? E a partir do momento em que nós então compramos o anel do casamento, em que damos o sinal para o catering e as coisas estão todas alinhavadas, é quando as coisas começam a tornar mais reais, não é? Porque já houve ali um investimento maior. Então, de facto, é quando nós assumimos este compromisso com o lado de lá, com quem nos vai ajudar, com quem nos vai guiar por este processo, que as coisas começam-se a tornar reais e depois começa a vir aquele medo, naquele nervoso miudinho em que nós sabemos que demos o passo certo, mas ao mesmo tempo ficamos nervosos e ficamos com dúvidas e depois vem aquela vozinha, ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser capaz? Será que os outros vão ser todos bem-sucedidos e eu não? Não é? Começam a vir aqui as dúvidas. A quem é que isto já passou pela cabeça? Digam aí no chat. Olá, Gisela! Olá, João! Tão bom estarem aí. Isabel, conta-me. Já te aconteceu? Já vos aconteceu surgirem estas dúvidas, não é? Sentirem tipo, eu sei que por ali é o caminho, mas agora não relativamente ao casamento, ok? Agora vamos falar noutras coisas também, coisas que a gente se compromete. Lembrem-se de momentos da vossa vida importantes com os quais vocês tenham comprometido verdadeiramente e conseguiram alcançar isso que vocês tanto queriam, porque se comprometeram a sério e conseguiram. A Isabel diz que sim. Boa, Isabel, grande mulher. Mais, de certeza que há mais aí desse lado, há alguém que já se tenha comprometido a sério com alguém e tenha conseguido, certo? Mas antes disso, quando o processo estava no início, vieram dúvidas, certo? Vieram vozinhas a dizer que se calhar não íamos conseguir. É normal, ok? Eu quero só dizer aqui que faz parte. Porquê? Porque estamos a dar um passo fora da nossa zona de conforto. Então, sempre que nós saímos da nossa zona de conforto, vêm essas vozinhas, ok? Mas isso é bom sinal, porque se não desinflamaste até agora com nenhuma das coisas que tu fizeste, tu precisas de fazer algo diferente. Então, precisas mesmo de sair da tua zona de conforto, precisas de algo que nunca fizeste antes. Então, posso dizer desde já que se vem esse nervoso miudinho, que se vem essas vozinhas, é porque estás a dar o passo certo em direção àquilo que tu pretendes alcançar. Ok? E é um nervoso miudinho que muitas vezes vem de entusiasmo, vem de algum medo, algum receio, claro, destas vozinhas, mas ao mesmo tempo vem do entusiasmo já de te imaginar já naquele ponto que tu queres alcançar, ok? Já desinflamada, desinchada ou desinchado, com menos peso, com a pele melhor. Portanto, seja aquilo que for, não é, que tu pretendes neste momento alcançar com este processo da desinflamação, tu começas já a sentir, a partir do momento em que te comprometes com estes recursos, com estes 3 recursos importantes, tu começas logo a sentir então este nervoso miudinho, deste entusiasmo, porque o processo energético começa logo aí, ok? Então, é normal.
O que é importante é mesmo que haja este compromisso. É mesmo que haja este compromisso. E já agora, criando aqui um bocadinho a analogia também com a pergunta que eu vos fiz na dica-chave anterior, eu pergunto também, com o que é que tu te comprometias mais? Imagina, vais fazer um curso agora, ok? Vais comprar um curso para aprenderes a comer saudável, fazer refeições saudáveis, ok? Então vá, eu vou-te apresentar um curso, atenção, isto é um exemplo, ok? Então imagina que tu tens um curso que custa 5 euros e tu vais comprar para aprenderes a fazer refeições mais saudáveis, ok? E tu tens um curso que custa 1000 euros que tu vais comprar para aprender a fazer refeições mais saudáveis. Com qual destes dois cursos é que tu te vais sentir mais comprometido ou comprometida em chegar até ao fim e teres as refeições saudáveis à mesa todos os dias? É com o curso em que investiste 5 euros ou é com o curso em que investiste 1000 euros? Vá! Mais uma perguntinha aqui de reflexão, mas muito poderosa. Bora lá! Digam-me aí no chat. Qual é que gera mais compromisso da tua parte? Ou é igual? Porque tu queres tanto ter mais refeições saudáveis que ias estar altamente comprometida com qualquer um dos dois. Mas vá, ser sincera. Sincero contigo mesmo, essencialmente, está bem? É que nem é para mim, portanto eu estou a fazer esta reflexão para ti, ok? Digam aí no chat. A Edith diz com os 1000 euros, exatamente. A SM Pereira diz 1000 também. Ok. Mais. Patrícia e Ruth, que chegaram agora, eu coloquei aqui uma questão de reflexão, que é, se comprares um curso de 5 euros para teres alimentação saudável e se comprares um curso de 1000 euros para teres uma alimentação saudável, com qual é que te vais sentir mais comprometida a fazer acontecer até ao fim? Em que no final do curso tu vais de certeza ter a alimentação e a saudável implementada, sem falta, porque tu investiste aquilo, então tem que acontecer. Digam aí no chat. Obrigada a quem já partilhou, ok? Mas gostava que houvesse aqui mais dinâmica para ser mais interativo também, bora? Partilhem comigo, porque de facto fazermos este tipo de reflexões tira-nos assim um bocadinho fora da nossa zona de conforto, mas é super importante desafiar-nos os nossos limites, as nossas crenças, desafiar-nos a nós mesmos. Então, pensar outside the box, não é? Abrir a nossa mente para todas as possibilidades. E neste caso, de facto, ok? De facto, o nosso compromisso é maior quando investimos mais. Sem dúvida que sim, não é? Sem dúvida que sim. Obrigada pelas vossas partilhas. É óbvio que se calhar tu já compraste muitos cursos de 5 euros e se calhar ficaram esquecidos na gaveta sem terminares, não é? A mim já me aconteceu. Agora, se eu investir 1000, 2000, 3000, 5000, não é? Então, eu vou fazer isto acontecer. Eu vou até ao fim, certo? Há um compromisso completamente diferente, ok? Então, de facto, é isso. É o compromisso que vem de nós entregarmos o nosso tempo, os nossos recursos, não é? Ou não só o nosso dinheiro, mas também o nosso tempo, não é? O nosso tempo que nós vamos dedicar, neste caso, por exemplo, ao curso, para aprender, para aplicar. E a nossa energia, não é? E a nossa energia no nosso dia-a-dia, que vamos dedicar também mais àquele processo, àquela jornada, àquela transformação, para vermos, de facto, aquilo que a gente quer ver no final, ok? Então, esta quarta e grande dica-chave é, de facto, o compromisso, ok? Faz sentido estas 4 dicas-chave? Querem que eu repita para quem chegou agora? Se quiserem, eu faço assim um apanhado destas 4 dicas-chave.
Estas 4 dicas-chave, então vamos lá. O primeiro era o método. O método, ok? Teres um método validado, comprovado, com um início, com um fim, com uma promessa que te dê garantias de que vais no final ter aquilo e que tenha um passo a passo muito bem definido e que saibas exatamente a jornada, não é? Às vezes nós não precisamos de saber tudo, mas sabemos que está validado, está comprovado, se alguém já conseguiu, eu vou conseguir também, não é? Então, teres um método, teres um passo a passo e não andar a divergir à procura de informação aqui e ali. Pilar número 1, grande dica número 1, ter um método. Grande dica número 2, ter apoio, porque sozinho já vimos que é impossível. E só estás a chegar agora, depois vês a gravação e vais perceber porquê. Sozinhos é muito, muito, muito difícil, diria mesmo impossível, conseguirmos desinflamar sozinhos. Então, ter apoio não só de alguém que já passou pelo processo, que superou todos os desafios e que agora está na posição de te guiar através desta jornada, mas também de um grupo, não é? De um grupo de pessoas que estejam na mesma jornada que tu, com quem possam partilhar, etc. Terceira grande dica, prioridade, isto ser uma prioridade na tua vida. E quarta grande dica que acabámos de falar, ser um compromisso, estares comprometida com esta mudança que tu queres ver, ok? Desinflamar para fazer o quê? Então eu estou comprometida em desinflamar para reduzir o meu peso, para melhorar das dores do meu corpo, para melhorar a minha pele, para me sentir mais confiante, mais leve, mais saudável. Estás comprometida com isso? Ok? Então esta é a quarta grande dica. E estas são as 4 grandes dicas para desinflamares com sucesso que eu te quis trazer hoje nesta 10ª e última live saudável. Então espero que apliques todas estas dicas na tua jornada saudável, ok? Mas não fiquem tristes, porque embora as lives saudáveis estejam a terminar, no domingo vai começar as Masterclasses Desinflama. Então vão ser uma série de 3, uma série da Netflix de 3 episódios, mas é quase. Então vão ser 3 Masterclasses de pôr as mãos na massa, ok? Então vais receber muita informação valiosa para o teu processo de desinflamar, mas vais também criar o teu plano natural para desinflamares, ok? Então vai ser mãos na massa, começa já a primeira no domingo às 8 da noite e se ainda não estás inscrito e queres assistir às Masterclasses, basta ires ao link da bio que está lá, ok? O link para te inscreveres e acederes às Masterclasses. Não vão ser aqui em direto no Instagram, ok? Vão ser através de um link de acesso privado, em que só quem estiver inscrito é que vai receber mesmo, tá bem? Por isso, se queres mesmo assistir e receber os workbooks para pôr as mãos na massa e que te vão guiar ao longo então da criação do teu plano natural para desinflamares, então tens mesmo que te inscrever nestas Masterclasses, ok? E pronto, e como eu estava a dizer, eu nestas Masterclasses depois vou também naturalmente revelar-te mais aqui deste programa Desinflama, onde tu vais então ter este apoio, ter este método passo a passo, mas não vou dar já mais nenhuma, não vou levantar mais o véu, digamos assim, e se vou deixar tudo para as Masterclasses, está bem? Então não percam. Um grande beijinho e encontramos-nos então no domingo às 8 horas. Até lá! E obrigada a todos por estarem aí e já agora obrigada pelos vossos coraçõezinhos, já que é a última live, eu estou-me a sentir assim um bocadinho, não é, com dificuldade de ir embora. Então olha, obrigada a todos que estão aí desse lado
por terem participado nestas últimas lives todas, nesta live em específico, pelo vosso feedback. Eu gosto muito de estar aqui a falar convosco, não é? Não é a mesma coisa se eu tiver sem feedback, quase que a falar sozinha. Então, e assim posso também ajudar-vos, não é? Com as vossas situações em específico. Então, muito obrigada pelos vossos comentários no chat e vemo-nos então na Masterclass. Beijinho grande, tchau, tchau!